Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de matemática, onde nós vamos estudar agora as figuras geométricas planas. Nós já vimos quais são as figuras geométricas não planas, né? Que nós já vimos na primeira aula, em uma primeira aula. E agora nós vamos para as figuras geométricas planas, porque aí a gente vai fazer essa diferença do que é e do que não é. Bora lá. Primeiramente, nós vamos fazer a correção das nossas páginas. Tem muitas páginas porque é um acúmulo, porque nós tivemos a aula ao vivo e ainda não tinha sido postada a outra aula, então a gente acumulou as páginas e vamos fazer logo a nossa correção primeiro, tá bom? Da página 94, 95 e da 97 até a 100 do livro de matemática. O conteúdo será as figuras geométricas planas, que vai estar lá na página 101. E nossa atividade de casa vai ser da 101 até a 103 do livro de matemática, né? Volume 2. Então, bora lá. Lá na página 94. Cintia e Caio estão observando as peças. Lembra que foi para vocês fazerem as pecinhas, né? Inclusive na nossa aula ao vivo, eu vi que vocês montaram, na verdade, as nossas figuras geométricas, né? Então, bora lá. Essa peça aqui dela, da Cintia, ela diz que lembra uma figura geométrica chamada cubo. Na nossa aula ao vivo nós falamos de todas elas, não foi? Então aqui nós vamos fazer a correção. E esta aqui vai lembrar uma que nós chamamos de paralelepípedo. E aí olha só como são elas, aqui são figuras que lembram e ali é como elas são. O que as peças de Cintia e Caio têm de parecido? E aí, gente, o que é que vocês olhando para ela, baseado naquela nossa aula que nós falamos e da videoaula que vocês ainda vão assistir ou que já assistiram, enfim. E aí, que peças de Cintia e Caio, o que elas têm de parecido? Nós até falamos sobre isso em que eu disse que o paralelepípedo e o cubo, todos têm 6 faces. A diferença entre eles é que o cubo tem faces quadradas, todas quadradas, o cubo, né? E o paralelepípedo, nem todas elas são quadradas. No caso aqui, ela vai ter 2 quadradas, né? Então, ele quer saber o que eles têm de parecido. Vamos saber. Ali é uma resposta pessoal, mas eu poderia dizer o que eles têm parecido é a quantidade de faces, a quantidade de vértices que nós já estudamos, né? O que é face, o que é vértice, o que são as arestas. Então, eu diria que o que eles têm de parecido são a quantidade de faces, né? E algumas faces dela também são iguais. Algumas, tá, gente? Porque a do cubo todas são quadradas. E o que elas têm de diferente? Olha só, a peça da Cintia são todas iguais, ou seja, todas as faces dela são iguais. E a de Caio não, certo? Então aqui, ó, a peça da Cintia são todas iguais. Quando eu digo todas iguais, eu estou me referindo às faces dela, tá bom? Então bora lá. Janaína, ela precisa guardar as peças azuis abaixo nas caixas de papelão. Estamos aqui com as caixas de papelão e as embalagens estão lá do lado de fora. Aí, o que ele quer saber? Ó? Cada pecinha azul lembra qual figura geométrica? E aí? Que nós acabamos de ver na página... Nesse instante nós já vimos isso aí. E aí? Qual é a figura geométrica que lembra? Olha só. Lembra um cubo ou um paralelepípedo. Tia, mas aí tá parecendo mais com um cubo. Não, mas também pode ser um paralelepípedo. Presta atenção. Sabendo que as 2 caixas de papelão são iguais, todas as peças azuis caberão nela? Será que todas irão caber nela? Olha só, sim. Pois podemos estimar. O que é estimar? É o que a gente acha, né? Podemos estimar que em cada caixa de papelão caberão 12. Como é que eu posso estimar isso? Olha só. Aqui coube 4. Eu vou supor que aqui já tem 2, né? Eu vou supor que aqui caberia mais uma. Então, se aqui cabe mais uma, aqui teria 3, aqui 3, aqui 3 e aqui 3, que no total seria 12. Se isso em uma caixa. Se forem 2 caixas, né? No caso, daria 24, porque eu ia somar 12 daqui com 12 de lá e daria 24. E a Janaína precisa guardar 18 peças ao todo. Então, se daria para guardar 24 e ela só tem 18 peças, daria ou não daria? Com certeza. Próxima.
Quantas peças há em cada empilhamento? E aí, gente, quantas peças vocês acham que tem nesse empilhamento aí? Bora lá, na letra A, quantas? 15 peças. Tia, como é que eu vou saber? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Então, eu tenho o quê? 3 linhas e 5 colunas. Então, eu fazendo o cálculo, né, tipo, 5 mais 5 mais 5 dá 15. Ou, se eu quiser, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, também dá 15. Próximo, letra B. E aí, eu tenho 20 peças. Aqui no caso, gente, não dá para fazer a continha fácil como foi aqui, porque aqui tá faltando uma. Mas aí, então, você ia contar de 1 por 1, tá bom? Teria 20 peças. Letra C, 19 peças. E letra D, 24 peças. Observando todas as peças dos empilhamentos, faça uma estimativa quantas peças há no total. E aí, vocês acham que tem quantas peças no total? Aí você teria que fazer o quê? O cálculo. Bora lá? Fazendo uma estimativa, teria 80 peças. Quando ele fala estimativa, gente, é só em você olhar pra cá, tá? E aí você imagina quantas peças podem ter. Então, eu estimei mais ou menos 80 peças. Terceira, a barraca que a Luciana montou no quintal lembra uma figura geométrica chamada pirâmide. A tia mostrou para vocês também na outra aula a pirâmide. E eu falei até para vocês não confundirem com o cone, porque a pirâmide ela tem ou a base quadrada ou ela tem a base triangular, ela pode ter a base hexagonal, mas essas bases maiores, nós não vamos estudar, nós vamos estudar só a quadrada e a triangular, que nós já falamos e a tia já mostrou para vocês também. Então, ele quer saber aqui, ó, observe as representações abaixo. Depois você vai pintar de verde para obter os paralelepípedos e de amarelo para obter as pirâmides. Então, bora lá. Essa primeira aqui, vamos procurar logo todas de verde, que são os paralelepípedos. Aqui seria verde? Sim. Aqui? Não, né? Aqui no caso seria uma pirâmide. E essa? Também não, né? E aquela? Também não, né? E aquela por última? E aí? Também. Ah, tia, mas ali é um cubo, gente, olha só. O paralelepípedo, na verdade, ele é chamado de prisma, porque o prisma, ele pode ter a base aqui, ó, triangular, aliás, quadrada, ele pode ter uma base retangular, aqui no caso retangular, lá quadrada. Então, quando eu vou nomear, é que eu boto o paralelepípedo e cubo, mas na verdade todos são prismas, esses aqui, ó, aquele aqui e aquele lá, por isso que é considerado como paralelepípedos. Ali, ó, a base dele retangular e aqui, ó, também ela é retangular, mas tem uma partezinha quadrada. Ali não é um cubo, ali é um paralelepípedo. É só você observar as faces dela. Para ser um cubo, todas as faces têm que ser o quê? Iguais. Então, o que está faltando agora? As pirâmides. Olha só, essa aqui seria uma pirâmide de base quadrada, então você iria pintar ela de amarelo. Essa aqui seria alguma pirâmide? Não, estudamos que aqui é um cilindro. Então, e aquela? Apesar de estar de cabeça para baixo, também você pintaria de amarelo. Próximo. Alguma das representações acima não foi pintada? Por quê? Nós vimos ali que o cilindro não foi pintado. Então, sim, uma delas não foi pintada. Por quê? Porque é uma representação do cilindro. E o que é que dizia a questão? Que queria que você pintasse os paralelepípedos e as pirâmides. Então, ó, pois ele não é nem um paralelepípedo e nenhuma pirâmide. Próximo, página 95. Faça uma estimativa. Quantas peças cúbicas de cor laranja cabem num recipiente transparente? Mais uma vez, gente, ele quer que você faça uma estimativa. Ou seja, você acha quantas peças cabem aí? Bora lá? 27 peças. Olha, eu suponho que aqui caiba 3, né? Aqui cabe 1, 2, 3. E aqui, ó, contando, lembra que nós falamos que as figuras geométricas não planas, ela tem que ter comprimento, largura e altura? Então, você iria ter que somar, aliás, no caso, multiplicar os 3. Aqui só é uma estimativa. Eu estimo que dá 27 peças. Aí, você poderia também estimar aí o seu, tá bom? Não significa dizer que o correto é 27,
mas eu estimei que aqui caberia 27 peças. Aí ele pergunta, conte seus colegas como você pensou para chegar à resposta. Eu supus no sentido como eu acabei de dizer, né? Que aqui caberia 3, aqui 3, e aí contando de 3 em 3 aqui, ó, no cubo inteiro, eu fiz a contagem assim mentalmente, eu acredito que tem 27 peças. Pode ser que você não tenha achado esse total, mas não tem problema, porque aí é apenas uma estimativa. Mas chega mais ou menos esse tanto aí, tá bom? Próximo. Observando os objetos mostrados abaixo, podemos verificar que a lata, ela lembra uma figura geométrica chamada cilindro. Nós vimos ontem, né? Aliás, nós vimos na aula ao vivo. Próximo. E a bola vai lembrar uma figura geométrica chamada esfera. Olha só, aqui a bola, olha como ela é a esfera, como lembra mesmo. Então vamos ver os questionamentos. Agora escreva nomes de objetos que lembram o cilindro. Bora lá. Olha só, aqui a tia trouxe alguns, você pode ter colocado outros. Eu botei aqui, ó, copo e lata de suco. Tem uns suquinhos que vem enlatado também, tá? Você aqui tem, no caso, como é que se diz? Tem a fruta dentro, que vem enlatada, e você pode bater no liquidificador. Enfim. Mas quando ele fala em lata, você já lembra da forma do cilindro. Se tiver colocado outros, não tem problema, tá bom? Próximo. E a esfera? Ó, bola de futebol, bola de ping-pong, ervilha, né, que é redondinha também. Se você colocou outros também e tem a forma arredondada, né, de uma esfera, tá correto do mesmo jeito, tá bom? Ainda na página 97. A planificação de um dado é formada por 6 partes. Lembra que também nas nossas aulas anteriores a tia trouxe a figura assim e trouxe ela aberta. Essa figura aberta a gente chama ela de planificação, ok? Então, bora lá. Cada parte lembra um quadrado, ou seja, o cubo, todos os lados dele são quadrados. As faces, no caso, né? Contorne a planificação que pode formar um cilindro. E aí? Ah, tia, mas qualquer uma dessas aí pode formar o cilindro, porque o cilindro, ele tem aquela parte do meio dele, que se eu abrir fica um retângulo, e tem as duas bolinhas, mas você tem que prestar atenção no seguinte, a bolinha, uma fica em cima e a outra fica embaixo. Então, bora olhar das 3 planificações. Vamos imaginar eu fechando essa planificação. Se eu fechar isso aqui com isso aqui, será que vai ficar uma bolinha em cima e outra embaixo? Não, né? E se eu fechar essa aqui, imaginando eu fechando? Se eu fechar, as duas vão se encontrar. Então, qual seria a resposta correta? A última, ó. Se eu imaginar fechando aquele retângulo ali, fica uma bolinha em cima e outra embaixo. Próxima. Marque com um X as figuras planas que podem ser reconhecidas na planificação do cilindro, que é o que nós vamos estudar sobre as figuras planas, tá? Mas ali quais seriam, ó? O retângulo e o círculo. Então, a resposta seria essa, ó. Ok? Primeiro, lá na página 98. Glória tem um jogo cujas peças lembram figuras geométricas não planas, que nós já estudamos. Observe as figuras desse jogo. Olha só, tem várias. Todas são não planas, certo? O que é que as diferenciam? Lembra? As partes arredondadas e as partes não arredondadas. Então, bora lá. Ela organizou essas peças pelas suas características, ou seja, da forma que elas são. Depois ela contou e registrou as quantidades em uma tabela. Veja, olha só, aqui é a cor e aqui é o tipo de superfície. A azul, ele disse aqui, ó, com superfície arredondada. Na azul tem 2, na vermelha tem 1, na verde tem 3. Com superfície não arredondada, a azul tem 1, a vermelha tem 2 e a verde também tem 2. Aí ele vai perguntar, de acordo com essa tabela que a tia acabou de falar, responda, quantas características Glória observou nas peças do jogo e quais são elas? Bora lá, ela observou o quê? 2 características e o tipo de superfície e cor. Foi essas características que ela se baseou para poder diferenciar uma da outra. Presta atenção. Quantas peças verdes há no jogo de Glória? E aí, contando, tem 5 peças verdes. Aqui ele não está especificando se é redonda ou não redonda, entendeu? Ele quer saber só a cor, tá bom? A cor verde, então tem 5. Quantas peças, agora sim ele quer saber, ó, quantas peças com superfície
arredondada. Ah, nesse jogo, nesse caso aqui, ele não está falando das cores, e sim das peças. Então, bora lá. 6 peças. D. Há mais peças verdes ou azuis? Verdes. E quantas peças há nesse jogo? No caso aí, você vai somar tudo, que deu 11 peças. Segundo, Paulo e Flávio, lá na página 99. Paulo e Flávio moram em sítios e criam vacas e porcos. Observe a tabela que mostra a quantidade de animais que cada um deles criava em novembro de 2018. Aqui é o animal e aqui é o criador, Paulo Flávio. O Paulo, vaca, ele criava 13, porco 25. O Flávio, vaca, ele criava 32 e porco 14. Bora saber o que ele quer saber aqui, ó. De acordo com a tabela, responda. Quantas vacas Paulo cria? Bora lá ver. Olhando lá, a tabela já está lá dito. 13 vacas. Não precisa fazer cálculo, era só observar o gráfico. No caso aqui da letra A. E quantos porcos Flávio cria? 14 porcos. Agora ele quer saber, ó, quantos animais Flávio cria no total e Paulo. Aqui no caso você vai fazer uma continha, olha só. Vamos primeiro para o Flávio. Então, no caso aqui, ó, 32 mais 14. Eu vou somar os animais dele, ok? Bora ver quanto é que vai dar. Quanto é 2 mais 4? 6. Quanto é 3 mais 1? 4. Então, no caso, o Flávio cria 46. E o Paulo? Bora lá? Agora o Paulo lá, 13 mais 25. Vamos ver quanto é que dá. Quanto é 3 mais 5? 8. Quanto é 1 mais 2? 3. Então, ó, o Flávio cria 46 e o Paulo cria 38. Olha só, 38 animais. Aqui cada um com o seu, ó, Flávio e aqui Paulo. Próximo. Quem cria mais porcos e quantos a mais? Aí também é um cálculo. Mas lembra, ele quer saber quanto um tem a mais que o outro. Sempre quando ele pergunta quanto a mais, é uma continha de subtração, menos. Então, você vai pegar quem tem mais e vai diminuir pelo que tem menos. Sempre quando é uma subtração, o número maior tem que ficar em cima do menor. Então, bora lá. Paulo, aí ele quer saber quantos a mais. Então, vamos fazer o cálculo, né? Ó, 25 menos 14. Bora ver quanto é que dá. 5 menos 4, 1. 2 menos 1, 1. Então, 11 porcos a mais. E aí, quem cria mais porcos é o Paulo. Quem cria menos vacas? Agora ele quer saber das vacas. E quantas vacas faltam para que esse criador, no caso que tem menos, fique com a mesma quantidade de vacas que o outro criador? Então, bora lá. Olha só. O Paulo é o que cria menos. É só você observar na tabela, que já dá para saber também. Engraçado que ele cria mais porcos, mas cria menos vaca. E aí, vamos fazer o cálculo. 32... Novamente menos, porque ele quer saber quanto um tem a menos do que o outro, a mais que o outro, né? Aliás, para saber quantos, bora lá. 32 menos 13. Vai dar quanto? 2. Eu posso tirar 3? Não posso, né? Então, eu vou pedir emprestado. Vai ficar 12. Tira 3, 9. E aqui era 3. Se eu emprestei, ficou quanto? 2. 2 tira 1, 1. Então, faltam 19 vacas para cada um ficar com a mesma quantidade. Juntando as vacas de Paulo e as de Flávio e juntando os porcos desses dois criadores, pode perceber que há menos porcos que vacas. Ele está afirmando. O que ele quer saber agora? Quantos porcos faltam para termos a mesma quantidade total de vacas? Então, aqui são 2, no caso, 3 cálculos. Bora primeiro contar as vacas. Olha só. 13 mais 32, vai dar quanto? 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 4. Vamos lá para os porcos. 25 mais 14. 5 mais 4, 9. 2 mais 1, 3. E aí nós vamos lá, ó, quanto um tem menos que o outro, né? Vaca menos porcos. Aí eu pego aqui, ó, os dois valores totais. 45 menos 39. 5 eu não tiro 9, peço emprestado. 15. 15 tira 9, 6. Ali, como eu pedi emprestado, ficou só 3. 3 tira 3, nada. Então, olha só, são o que? 6 no caso, né? Que ele pergunta quantos porcos está faltando para ter a mesma quantidade. Então, está faltando 6, ok? Então, bora lá, continuando.
Olha só, 6 porcos. Então, bora lá. Quantos animais ao todo, juntando as criações de Paulo e as de Flávio? Quantos ao todo? Bora lá. Mais uma vez. 45. Agora aqui, gente, é uma conta demais. Por que lá era menos? Porque ele queria saber quanto faltava para um chegar no mesmo número do outro. Aqui não, ele quer saber agora o total. Então, como eu já sei o total de vaca e o total de porcos, eu vou somar os dois agora, tá bom? Então, bora lá, ó. 5 mais 9 vai dar 14. Eu boto o 4 aqui e levo o 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Então, qual seria a minha resposta? No total, eles têm 84 animais. Bora lá para a página 100. Tá terminando a correção. Observe as representações abaixo e faça o que se pede, ó. Pinte de azul para obter as figuras com superfícies arredondadas. E você vai pintar de verde, no caso aqui a tia cortou um pedaço da página, mas tem aí na página de vocês. Você vai pintar de verde as outras, né, figuras que também são não planas. Só que aqui no caso ele especifica que de azul são as arredondadas, que tem a superfície redonda. E aí, bora lá. Essa tem a superfície redonda? Tem, né? Olha só, então eu vou pintar de que cor? Azul. Essa tem a superfície, alguma superfície redonda? Não, então eu não vou pintar ela de azul. Essa aqui tem? Também não, né? Aquela lá? Não. E essa? Também não. Essa tem. Ela tem uma superfície. Preste atenção que o que ele fala aqui é que tem que pelo menos ter uma superfície arredondada. Não é que todas vão ser redondas, mas se tiver pelo menos uma, você já ia pintar de azul. E as demais são as que não tem nada redondo. Então, bora lá. Seria a pirâmide, né, de base triangular. Essa aqui é a de base quadrada. O paralelepípedo, ó. E o cubo também. Paralelepípedo das duas formas e o cubo. Ok? Acertaram? Eu acredito que sim, porque a gente já falou muito sobre isso. E aí ele diz aqui, ó. Qual o nome das figuras geométricas não planas de cor azul? E as de geométricas não planas de cor verde? E aí? No caso lá tinha um cilindro e tinha só o cilindro, né? Só que o cilindro tinha um em pé e outro deitado, mas todas as duas de azul lá eram o cilindro. E a de verde? Nós tínhamos o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. E qual é o nome de outra figura geométrica não plana com superfície arredondada? Qual seria a outra? A esfera também tem uma parte arredondada, não tem? Muito bem. Marque com um X a dupla de figuras geométricas não planas que tem mais características em comum. É a esfera e a pirâmide? É a esfera e o cubo? É o cubo e o paralelepípedo ou é o cubo e o cone? A terra deixou marcado. É o cubo e o paralelepípedo. É a dupla que tem mais semelhança de uma figura para outra. Tem mais características. Porque essa aqui, por exemplo, elas têm característica comum? Tem, mas não são tantas. Aqui ele está perguntando a dupla que tem mais características em comum. Então agora terminamos a nossa correção, nós vamos para o nosso assunto, que são as figuras geométricas planas. Nós entendemos o que era não planas e agora nós vamos entender o que são as planas. Olha só, são representações das faces dos sólidos. Essas formas são chamadas de bidimensionais por apresentar apenas duas dimensões. Lembra que nas figuras geométricas não planas eles tinham que apresentar três, que seria largura, altura e comprimento. No caso aqui das figuras geométricas planas, eles só apresentam duas, que no caso é a altura e o comprimento. Olha só. Então elas são classificadas em círculos e polígonos. Então elas só têm comprimento e altura. Então bora lá, olha só. Aqui seria uma figura geométrica não plana, porque ela tem altura, largura e comprimento. E essa aqui seria a figura plana. Por quê? Lembra que a tia falou aí no slide anterior que são as faces da figura não plana. Olha só. A face azul desse cubo, só a face é o quê? É uma figura geométrica plana chamada quadrado. Então, o que eu posso deduzir de uma figura geométrica plana? São as faces da figura geométrica, que pode ser o quadrado. Aí a gente vai ver aqui, ó. Olha só, ele tem comprimento e tem a altura. Aqui o paralelepípedo é não plano, mas as faces dele é plana, que no caso aqui é chamado de quê? De
Retângulo, ou seja, a face verde desse paralelepípedo é uma figura plana chamada retângulo. Então, as figuras geométricas planas são as faces, ok? E aí nós temos o que, ó? A face da pirâmide. Aí ele diz aí, ó, a amarela é uma figura, essa parte aqui, chamada de triângulo. E essa aqui, a face rosa desse cilindro, é uma figura também plana, chamada círculo. Então, mais uma vez, o que é não plano? É o cubo, é o paralelepípedo, é a esfera. Por quê? Porque eles têm altura, largura e comprimento. E o que é que são as planas? Né? As planas são as faces dessas figuras, ok? Agora nós vamos praticar. Circule as figuras geométricas planas e faça um X nas figuras geométricas não planas. Então, bora lá? Olha só, é plana? Sim, é apenas uma face. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou circular. Vamos circular primeiro todas que são planas? Essa é plana? Não, né? Aquela lá na letra C é? Sim, ela só é uma face do paralelepípedo. Essa é? Não. Essa? A letra F? Sim. A letra G? Também. A letra H? Também. A letra I? Não, aqui é um cilindro, né? A letra J? Também não. A letra K? Também não. A letra L? Não. E a letra M? Também não. Então, lembrando, as planas são as faces dessas outras figuras, ok? Que é triângulo, é retângulo, é círculo, enfim. Então, as demais eu vou marcar o X, porque todas elas são o quê? Não planas. Eu acredito que deu para ficar bem nítido, né? Para poder você saber a diferença de uma para outra. E nossa atividade de casa, você vai responder das páginas 101 até a 103 do livro de matemática Faria Brito, volume 2. Beijo bem grande, gente. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!